Calcular o poder militar de um país é muito difícil, o segredo é a alma do negócio, mas existe um fator que pode ser contado, o número de soldados. Neste vídeo você vai conhecer os 21 maiores exércitos do mundo. Em 21º lugar, França conta com 2.700 soldados ativos, 35.000 na reserva e um orçamento anual de 47 bilhões de dólares. O lendário exército francês faz parte de diversos acontecimentos ao longo da história da humanidade. Hoje ele é um dos mais fortes da Europa, ocupando a 7ª posição entre os mais poderosos de todo o mundo, segundo o Global Firepower, e possui 2.700 soldados na ativa. Em 20º lugar está o México, que conta com 2.750 soldados, mais 82.000 homens na reserva. O exército mexicano também é bem grande, porém conta com problemas sérios, visto que o país vive uma guerra às drogas há várias décadas e isso consome muitos recursos do seu exército. Em 19º lugar está a Colômbia, com 300.000 soldados ativos e 35.000 soldados na reserva. O trabalho principal do exército da Colômbia é lutar contra os grupos rebeldes que querem constituir o país. Nos últimos anos, a violência tem diminuído muito, mas muitos recursos ainda foram gastos no esforço do exército. Contra conflitos internos, o exército colombiano é o maior da América Latina. Em 18º lugar está o exército do Marrocos, com 310.000 soldados ativos, 150.000 soldados na reserva. O exército marroquino é um dos maiores e mais bem treinados exércitos norte-africano. Contudo, ele não enfrenta uma guerra convencional desde o conflito contra a Argélia em 1963, portanto não possui muita experiência ativa. Esse exército também realizou diversas missões de paz na África. Na 17ª posição está o nosso Brasil, com 334.500 soldados ativos e 1.340.000 soldados na reserva. O Brasil está se tornando uma potência militar que consegue competir com os maiores países do mundo. As Forças Armadas brasileiras atuam principalmente na segurança interna em algumas ações das Nações Unidas. Em 16º lugar está a Venezuela, com 345.000 soldados ativos e 10.000 na reserva. Ao longo da história, o exército venezuelano participou ativamente das guerras contra o Império Espanhol durante o período de colonização. Ele também contribuiu para a independência de outros países da América Latina, como Colômbia, Equador e Bolívia. Atualmente, apesar do número de conflitos políticos internos do país, o exército possui 345.000 soldados ativos e ocupa a posição de 43º entre os mais poderosos do mundo. Em 15º lugar está a Turquia, com 355.000 soldados ativos e 380.000 soldados na reserva. O exército turco é bem robusto, mas tem sofrido problemas internos recentemente. Além de lidar com as guerras nas fronteiras e uma crise de refugiados, o exército tem divisões internas. Em 2016, algumas partes do exército tentaram fazer um golpe de Estado contra o presidente Erdogan, mas falharam, levando muitas prisões, perseguições e mudanças na liderança do comando. Em 14º lugar está a Tailândia, com 361.000 soldados ativos e 200.000 soldados na reserva. Além de ter muitos soldados, nos últimos anos o exército tailandês tem tido investimentos grandes na sua modernização. Seu orçamento militar é um dos maiores do Sudeste Asiático. O país vive na paz, mas com vizinhos poderosos como a China e Vietnã, é preciso estar sempre preparado. Em 13º lugar está a Indonésia, com 400.000 soldados ativos e 400.000 soldados na reserva. A Indonésia é uma das grandes potências militares no Sudeste Asiático. Para manter suas muitas ilhas seguras, o governo indonésio promove boas ações entre o exército e a população civil, composta principalmente por aldeões. O conflito com o Timor-Leste reduziu seu acesso a armas de outros países, mas sua força militar continua a crescer. Em 12º lugar está o Mianmar, com 405.000 soldados ativos, porém nenhum soldado registrado na reserva. O exército de Mianmar tem sido notícia recentemente por causa dos seus genocídios contra minorias étnicas dentro do país. Apesar de oficialmente estar a transmitir para a democracia, o país continua sendo controlado pelo exército, e é um exército bem forte. Em 11º lugar está o Egito, com 450.000 soldados ativos e 480.000 soldados na reserva. Com muita violência interna e externa para enfrentar, o governo egípcio aposta muito no seu exército. O exército é a força militar mais poderosa da África, mesmo enfrentando muitas divisões do país. O exército egípcio já confrontou várias vezes o seu maior rival na região, o exército de Israel. Em 10º lugar está a Arábia Saudita, com 480.000 soldados ativos e nenhum registrado na reserva. A Arábia Saudita é um dos maiores compradores a nível militar mundial de armas. Seu orçamento militar também é um dos maiores do mundo, e isso junto às reservas de petróleo do país torna a Arábia Saudita uma das forças militares mais poderosas do Oriente Médio, com poder até para influenciar a superpoderes como os Estados Unidos. Em 9º lugar está o Vietnã, com 482.500 soldados ativos e nenhum registrado na reserva.
Poucos países conseguem manter a China e os Estados Unidos à distância, mas o Vietnã consegue. A Guerra do Vietnã foi uma das maiores derrotas militares dos Estados Unidos e desde então o Vietnã tem reforçado seu exército para garantir sua independência nas grandes superpotências. Neste país, o serviço militar é obrigatório para todos os homens. Em oitavo lugar está o Irã, com 525 mil soldados ativos e 350 mil soldados na reserva. Com o Irã não se brinca, sua força militar é suficiente para preocupar os Estados Unidos e seu grande rival, o Iraque. Em sétimo lugar está a Coreia do Sul, com 600 mil soldados ativos e 3 milhões e 100 mil soldados na reserva. Quem é fã de K-pop sabe que a Coreia do Sul tem serviço militar obrigatório para todos os homens. Cantores populares não estão isentos. As duas Coreias nunca assinaram um tratado de paz depois da Guerra das Coreias. Por isso, a Coreia do Sul mantém um exército forte para enfrentar a ameaça constante da Coreia do Norte. Em sexto lugar está o Paquistão, com 654 mil soldados ativos e 550 mil soldados na reserva. Este é o maior exército de um país islâmico do mundo. Aliado à China, o Paquistão tem desenvolvido sua capacidade militar, mantendo a Índia, seu rival, à distância. Mas o exército também tem o mau hábito de interferir na política, depondo líderes eleitos democraticamente. Em quinto lugar está a Rússia, com 1 milhão e 14 mil soldados ativos e 2 milhões de soldados na reserva. Atrás apenas dos Estados Unidos, a Rússia é uma força militar que não pode ser ignorada. Combinando com um vasto arsenal nuclear, com as forças terrestres imbatíveis, o exército russo é uma preocupação constante para seus vizinhos da Europa do leste. A única coisa que ameaça seu poderio é a Europa, a força de todos os países junta a OTAN. Em quarto lugar está a Coreia do Norte, com 1 milhão e 300 mil soldados ativos e 600 mil soldados na reserva. A Coreia do Norte é um país muito pobre, mas não poupa seu orçamento militar. Sua longa história de ressentimento contra os Estados Unidos e a luta com a Coreia do Sul levou à criação do exército bastante poderoso. Atualmente, sua maior carta na manga são as bombas nucleares e seus mísseis de longa distância. Em terceiro lugar está os Estados Unidos, com 1 milhão e 400 mil soldados na ativa e 845 mil soldados na reserva. Os Estados Unidos são, sem dúvida, a maior força militar do mundo. Não são apenas em números que contam. O exército americano também tem as melhores armas, as mais avançadas, as mais poderosas, e seus soldados são mais treinados e mais capacitados. Além disso, o país tem muitos aliados poderosos, como países da OTAN. Mesmo assim, nos últimos anos, seu poder absoluto tem sido ameaçado pela Rússia e pela China. Em segundo lugar está a Índia, com 1 milhão e 445 mil soldados ativos e 1 milhão e 155 mil soldados na reserva. Embora tenha um orçamento muito menor que alguns de seus rivais, a Índia tem um exército que se combata com respeito. Além de ter muitos soldados, a Índia mantém seus vizinhos poderosos China, Rússia e Paquistão à distância com suas armas nucleares. Em primeiríssimo lugar está a China, com 2 milhões e 135 mil soldados ativos e 510 mil soldados na reserva. Sendo o país com mais pessoas no mundo, é natural que a China tenha o maior exército do mundo. Mas a China não tem somente muitos soldados, o país tem um orçamento militar enorme, que está apontando cada vez mais no desenvolvimento de armas avançadas. Segundo os peritos, dentro de alguns anos a China poderá ameaçar a primazia militar da Rússia e até dos Estados Unidos da América. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!